Desde o princípio Deus chama. Chama pessoas, chama povos, chama gerações. Não para uma vida comum, limitada ao previsível, mas para uma existência marcada por propósito, obediência e fé. Ser chamada ao extraordinário não é viver fora da realidade, é enxergar a realidade à luz do céu. O extraordinário de Deus se manifesta na atuação dele através de vidas disponíveis, não apenas em grandes feitos, mas em decisões firmes, passos constantes e corações alinhados à voz do Espírito Santo. Somos chamados ao extraordinário, não por mérito humano, mas pela graça de Deus, para que o nome do Senhor seja revelado em cada detalhe. Fomos chamados ao extraordinário. Por isso, levante-se, adore e viva o extraordinário de Deus. Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um culto de celebração. De que cidade você está participando? Onde você está? Em que país? Se você está aqui no Brasil, registre a sua cidade. Que alegria ter com você. Um dia após o batismo, louvar o nome do Senhor. Nós tivemos ontem uma festa incrível, exponencial, tremenda, poderosa. Estar ali celebrando o sepultamento de muitas vidas. E nós queremos que você celebre conosco. Compartilhe esse link, por favor, agora com todos os seus contatos. Faça o seu comentário e nós vamos celebrar o nosso Deus agora com louvor. Deus te abençoe e até daqui a pouquinho. Que nós entremos no altar de adoração com louvor, com cântico, com júbilo, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, Jesus. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Lord.
O Senhor faz novas todas as coisas, todas as coisas. Ele é o Rei da glória. Ele faz tudo novo. Eu já posso ver algo novo acontecer. O meu Deus é poderoso pra fazer. Deixo o meu passado ir, não olho para trás. O meu Deus é infinitamente mais. Meu Deus faz tudo novo. Em meu ser, meu Deus faz tudo novo. Em meu viver, muito além do que pedi, do que sonhei, imaginei. O meu Deus faz tudo outra vez. Eu já posso ver algo novo acontecer. O meu Deus é poderoso pra fazer. Deixo o meu passado ir, não olho para trás. O meu Deus é infinitamente mais. Meu Deus faz tudo novo. Em meu ser, meu Deus faz tudo novo. Em meu viver, muito além do que pedi, do que sonhei, imaginei. O meu Deus faz tudo outra vez. Todas as coisas cooperam para o bem. 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 A vontade do Senhor é boa, é perfeita, é agradável. Oh, 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 oh. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. A vontade do Senhor é boa, é perfeita, é agradável. Meu Deus faz tudo novo. Em meu ser, meu Deus faz tudo novo. Em meu viver, muito além do que pedi, do que sonhei, imaginei. O meu Deus faz tudo outra vez. Meu Deus faz tudo novo. Em meu ser, meu Deus faz tudo novo. Em meu viver, muito além do que pedi, do que sonhei, imaginei. O meu Deus faz tudo outra vez. O meu Deus faz tudo outra vez. O meu Deus faz tudo outra vez. Nós clamamos pelo novo de Deus na nossa vida, Jesus. Acende outra vez o fogo, as bravas vivas no altar. Acende outra vez, Jesus, o fogo do Espírito sobre nós. Nós te clamamos, Jesus. Ouço barulho diferente.
é como um vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo, pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Ouço barulhos diferentes, é como um vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo, pousando sobre o ambiente. Você pode declarar isso pra ele? Nós estamos reunidos e o quê? A casa está preparada. Ouve a sua igreja, Jesus. Diga isso a ele. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Vem sobre a sua igreja, Rei amado. Venha queimar em nossos corações nessa manhã, Jesus. Espírito Santo, vem com teu fogo, vem com teu fogo sobre os nossos corações, queimando toda a palha. Acende outra vez a chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez, acende outra vez a chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez, acende outra vez.
poderoso? Quem é esse Rei da Glória? Quem é esse? Quem é esse que perdoa os nossos pecados? Quem é esse que olha para nós? É o único que pode nos julgar. E Ele não pega a pedra, Ele não pega a pedra e lança sobre nós. Ele pergunta para nós nessa manhã: filho amado, eu te perdoo. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra. Esse é o seu Deus. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim, com a frase atire a pedra quem nunca pecou, Ele me perdoou.
palavra de Deus no livro de Jeremias diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Como está a sua vida? Existe alguma área, alguma necessidade, algo que está apertando o seu coração, algo que está roubando a sua alegria? Este é o momento de sermos intencionais. Este é o momento de clamarmos a Deus, ativarmos a nossa fé e acreditarmos que desta situação, esta é a oportunidade para que o milagre do Senhor se manifeste na sua vida, na sua família, na sua casa. Vamos falar com Deus? Pai bendito, Pai de amor, o Senhor que é o autor e consumador da nossa fé. Pai querido, nós te pedimos agora, no nome poderoso de Jesus, que este milagre seja realizado, que esta situação, que este diagnóstico, Senhor, de enfermidade, seja, Senhor, a oportunidade do mover do Senhor para que um milagre aconteça. Pai de amor, existem situações de reconciliação familiar. Marido e esposa que estavam separados, Pai, que o Senhor possa trazer de volta esta unidade, reativar o amor, trazer a tua presença para este lar, que a tua paz, que excede todo entendimento, possa, Senhor, se manifestar neste lar, meu Deus. Senhor, colocamos diante de ti todas as questões. Existem pessoas que choram, que clamam, que não estão conseguindo, Senhor, se sentirem abraçadas, mas hoje nós estamos aqui juntos, clamando ao Senhor por esta resposta, por este milagre, por esta solução, e declaramos, em nome de Jesus, você recebe a sua bênção. Eu declaro em nome de Jesus, você recebe a sua cura. Eu declaro em nome de Jesus, você recebe a sua vitória. A sua família volta a se reconciliar e o nome do Senhor é glorificado em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Se você tem alguma situação de extremo socorro, de extrema necessidade, algo particular, algo que você quer dividir com a igreja, mas você não se sente em segurança de colocar o seu pedido aqui no chat, envie agora um pedido, envie agora uma mensagem para a gente no 21 98 222 0050. Se você está fora do Brasil, você precisa acrescentar o mais 55. Mais 55 21 98 22 0050. O número está aparecendo aqui e vamos interceder por você. Prepare o seu coração. Deus quer transformar a sua vida, trazer respostas e fazer com que você viva o melhor de Deus a partir de agora. Vamos continuar com o nosso culto de celebração. Glórias a Deus pelo milagre na sua vida. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, o inferno não prevaleceu e nada irá me impedir. 2 anos de imunoterapia. Com certeza, muito melhor não precisar dela. Mas a vida não é como a gente gostaria.
a vida é como é. Todo mundo enfrenta lutas, desafios. Também todo mundo tem momentos de alegria, de vitória. E isso faz a beleza da vida. Superar os obstáculos, se alegrar diante das conquistas. Hoje eu completo 2 anos de imunoterapia. A imunoterapia tem por objetivo fazer com que a doença nunca mais chegue até a minha vida. E é nisso que eu creio. É nisso que eu tomo posse. É disso que eu me apego. Porque eu creio que todo esse processo foi um processo de aprendizado, de crescimento, mas também um processo que tem que ter fim. Que Deus esteja abençoando a sua vida e te dando esperança também para os seus desafios. E se tiver uma longa caminhada, como eu, 2 anos emprestando a veia para uma droga a cada 21 dias, faça. A gente passa por processos que são doloridos, mas a gente melhora como pessoa. A gente entende melhor o que é andar com Deus. Deus te abençoe. A palavra de Deus, ela nos traz muitas promessas quando demonstramos. Existem tantos exemplos na palavra de Deus de pessoas que foram fiéis e por conta da fidelidade e por conta de acreditarem e por conta de terem a certeza de estarem servindo a um Deus poderoso, foram abençoados e estão registrados na palavra de Deus. É bom saber que servir ao Senhor não é simplesmente participar de um culto. No caso da Global Church, se conectar no link para assistir algo que foi gravado, que foi preparado. Não. Quando eu estou participando de um culto, eu estou dizendo, eu quero ser parte integrante de todo este movimento que Deus está realizando para levar a salvação para vidas. E como que eu posso fazer com que o reino de Deus avance? Demonstrando ao Senhor a minha fidelidade, demonstrando ao Senhor a minha gratidão, mostrando ao Senhor, não para o homem, não para mim, mas para o Senhor. Senhor, eu quero fazer algo para que o teu evangelho alcance nações. Eu quero fazer algo, Senhor, para que através deste momento de ofertas, de dízimos, o alimento chegue à criança que está lá na África. A comunidade terapêutica possa ter estrutura para receber pessoas dependentes de drogas. A creche Novos Sonhos tenha condições e infraestrutura para receber as crianças, receber mais crianças e termos condições de fazer com que o reino do Senhor chegue a lugares como já chegamos no Paquistão, cuidando de uma família. Queremos chegar a outros países onde é proibido, pelas leis do país, se pregar o evangelho. Mas nós que temos esta ferramenta poderosa que é a igreja digital, nós podemos chegar a estes lugares. Nós podemos levar a luz do Senhor para esses lugares. E como fazer isso? Através da sua contribuição, através do seu apoio, através do seu envolvimento. Juntos somos mais fortes. Juntos vamos conseguir romper barreiras e alcançar vidas que a gente nem imagina. Quando eu estou dizimando, quando eu estou ofertando, eu estou fazendo com que o reino do Senhor possa se expandir em todos os lugares na face da terra. Vai aparecer aqui um QR Code para você fazer o Pix. Você que está no Brasil, você poderá fazer a sua transferência bancária através do Pix. E você que está fora do Brasil, tem um outro QR Code que é o PayPal. Faça deste momento parte integrante do culto que você está celebrando a Deus. Faça com um propósito, faça com certeza no seu coração que o evangelho do Senhor chegará a outras nações, que o evangelho do Senhor alcançará a África, a Ásia, e vidas serão transformadas, vidas que estavam caminhando para o inferno, terão um encontro com o Senhor Jesus Cristo através desta
desta oferta, desta fidelidade que você está demonstrando. Vamos louvar a Deus agora, vamos fazer disso com alegria? Vamos celebrar ao Senhor agora com alegria, louvando ao Rei dos Reis. E daqui a pouquinho eu quero retornar com uma oração, louvando a Deus por você, junto comigo, estarmos celebrando ao Senhor a fidelidade. Vamos louvar o nosso Rei. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. A gente continua aqui na parte externa da nossa sede no Rio de Janeiro, na Igreja Batista Atitude, e a gente tem explorado cada lugar para fazer deste momento um momento que você se sinta junto conosco, integrado em tudo o que o Senhor está fazendo. Acabamos de ofertar ao nosso Deus e agora é hora de agradecer a Deus. Vamos falar com o Senhor? Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento de gratidão, de fidelidade. Te louvamos, Deus, pelo teu amor incondicional. Apesar de nós sermos pessoas muitas vezes limitadas, Senhor, em tantas áreas, o Senhor tem suprido as nossas necessidades e as promessas da tua palavra são sempre verdade para nos orientar,
para nos dar a tua bênção. Muito obrigado, Senhor, por este momento de dízimos e ofertas, Pai. Abençoa este lar, abençoa esta vida. E se alguém está aqui comigo, participando deste culto, está necessitando de um emprego, Apocalipse capítulo 3, versículo 8 diz: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Que esta seja a oportunidade, que este seja o momento desta pessoa se fortalecer, elevar a sua autoestima, participar de um processo seletivo, eu creio, buscar uma oportunidade e prosperar e vencer, porque o Senhor é o Deus de vitórias. Muito obrigado, Pai, por este momento de gratidão, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que alegria. E agora é momento de receber a palavra de Deus com o nosso pastor. Que Deus te abençoe. Marque tudo o que você precisa e creia que o Senhor vai te responder. Para a glória dele nós falamos isso. Amém. Vamos continuar louvando o Rei. A Atitude Global Church está com a responsabilidade de cuidar, de junto com a nossa igreja sede, com a missão Atitude, pastor Josué, pastor Robson Seabra e nós aqui na Igreja Digital, com a responsabilidade de cuidar, de administrar todas as etapas para que em setembro estejamos na África, com mais uma caravana Missão África 2026. Você pode fazer parte desta missão. Se você colocar no seu coração, nós vamos colocar o link aqui para que você possa entrar numa comunidade, num grupo de WhatsApp. Lá neste grupo nós vamos dar as instruções, você terá acesso à página que trata de todas as etapas da missão, sobre qual é o valor do investimento, documentação, o que vai acontecer. Você terá todas as informações necessárias para viver uma experiência missionária em continente africano. Não simplesmente ouça esta divulgação e pense assim, isso não é para mim. Se Deus te chama para o campo missionário, tome uma decisão de fé. Deus vai te dar os recursos, porque não é somente a questão do recurso. Muitas pessoas pensam somente no recurso, mas nós precisamos ter saúde, precisamos ter o chamado, precisamos ter fé para acreditar que nesta viagem missionária Deus usará cada um de nós para vivermos experiências inéditas. Você pode imaginar as crianças que você vai orar, as famílias que você vai interceder, as pessoas que conhecerão você lá e se inspirarão a ter o destino da sua vida, a corrigir a rota da vida através da sua vida. Eu creio nisso. Você pode viver uma experiência missionária que vai marcar a sua vida. Não deixe de fazer isso. E você que está aqui também assistindo, acompanhando, mas não vai poder ir, você não pode ir, mas eu posso dizer, você pode ajudar outra pessoa a ir, através de uma oferta, patrocinando uma pessoa, enviando uma oferta específica para o povo da África. Assista então agora um pedaço do vídeo da caravana, para que você tenha o prazer de já começar a sonhar no que Deus vai fazer na sua vida neste ano em solo africano. Um chamado que ecoa desde os tempos de Jesus. Um chamado que não é confortável. Ide por todo mundo. Esse não é apenas um versículo bonito, é uma responsabilidade, é um envio, é um convite a sair do lugar de segurança e participar de algo muito maior do que nós mesmos. A África está nos chamando, não como turistas, mas como servos, como portadores de esperança, como resposta a um clamor que muitas vezes não chega até nós, mas chega até o coração de Deus. O trabalho da Atitude Global Church no continente africano já começou. E em setembro, novamente estaremos lá presencialmente, para levar não apenas recursos, mas cuidado, presença, amor e verdade.
nós iremos para evangelizar, anunciando que Jesus salva, cura e transforma. E iremos para servir através de ações sociais, levando ajuda prática, dignidade e cuidado. Iremos para amar pessoas, ouvir histórias, abraçar dores e semear esperança onde muitos já perderam tudo. Viver missões é ter uma consciência cristã mais madura. Entendemos que o Evangelho não é sobre nós, mas é sobre o reino de Deus e sobre vidas. Não é uma viagem de conforto, é uma jornada de entrega. Talvez você esteja se perguntando, por que eu? Porque Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. E quando você diz sim, você se torna parte de algo extraordinário. Essa viagem vai marcar comunidades, vai tocar famílias, vai gerar frutos eternos, mas também vai marcar a sua história. Porque ninguém volta ao mesmo depois de obedecer a um chamado de Deus. Seja parte dessa caravana, seja a resposta. Viva algo maior do que você. Em setembro, nós vamos e Deus conta com você. Ore sobre isso e dê o seu passo de fé. Caravana Missão África 2026. Com a graça de Deus, hoje nós vamos fazer mais de 1.400 batismos. Quem pode dizer que Deus é fiel? Quem pode declarar que o nosso Deus é grande? Temos aí uma grande conferência que começa na sexta-feira, é isso? Sexta-feira, e teremos um trabalho muito profundo, palestras incríveis sobre esse universo tão importante para a evangelização, a criança. Não é à toa que os comunistas foram para dentro da escola, visando a desconstrução do conceito de família, do conceito de identidade, do conceito de gênero na criança, enquanto ela ainda está mais suscetível, menos preparada para enfrentar esse assédio maldito. Então, nós estamos numa grande batalha cultural pelas crianças, e nós temos aí um time de primeira que vai fazer as palestras e que vai trazer painéis, discussões importantes. Então toda a igreja está convidada. Colossenses, no capítulo 1, abra sua Bíblia. Nós estamos estudando o livro de Colossenses. Já estamos na terceira mensagem, nós saímos do capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 13. A 23. Nós lemos assim: Ele nos libertou do poder das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis,
sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é um princípio, primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos, inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O capítulo 1 de Colossenses apresenta 4 relações básicas de Jesus. Sua relação com a divindade. Ele é a imagem de Deus. Você quer saber como Deus é? Olha para Jesus. Sua relação com a criação. Ele é o Criador, ele é o sustentador, e toda a criação aponta para a glória de Jesus. Vimos isso semana passada. Sua relação com a salvação. Ele é o Redentor, ele é o único caminho. Somente ele nos garante a vida eterna. Porém, hoje, nós vamos ver um outro ponto: a relação de Jesus com a igreja. Qual é a relação de Jesus com a igreja? Qual é o papel de Jesus na vida da igreja? Primeiro, ele gera a igreja pela reconciliação do homem com Deus. A igreja não é um bando de gente reunido para um culto. A igreja mesmo é quem aqui foi reconciliado com Deus. Quem não foi reconciliado com Deus está no bolo, mas ainda não é igreja, porque a igreja será arrebatada, e quem não foi transformado por Cristo não vai ser arrebatado. Lembra que um dia, na volta de Cristo, vai ter uma separação do joio e do trigo? Quem é o joio? Gente ruim? Não. O joio pode ser gente ruim? Pode, mas joio pode ser gente que não tomou posição. Ih, aí pegou. Aí pegou. Gente que não tomou posição. Gente que ficou cocheando, como a minha mensagem na praia ontem. Cocheando. Quem estava na praia ontem? Quem estava na praia ontem? Muitas decisões, glória a Deus, né? Que testemunho vivo que foi aquela reunião nossa na praia ontem. Glória a Deus. Cocheando entre duas coisas. Sabe, negociando entre duas coisas: pé na igreja, pé no mundo, pé na minha vontade, pé na vontade de Deus, pé no meu ego, pé na vontade de Deus, pé nos meus pecados, pé na vontade de Deus, pé nas minhas tentações. A gente vai ser errado, a gente vai falhar, a gente é humano, tem tentação sim. Uma coisa é você ter falhas, outra coisa é a pessoa que vive na falha. Ela não toma posição, ela quer o melhor dos dois mundos, quer os prazeres da carne e quer a vida eterna. Não vai rolar. Versículo 20, nós lemos assim, versículo 20: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Paulo está dizendo: olha,
Por meio dele foi feita uma reconciliação. A fonte da reconciliação é Cristo. E você que se converteu, não se converteu porque você quis, você se converteu porque Cristo foi atrás de você, você respondeu. Quem está doido por você é Cristo. Quem te ama profundamente é Cristo. Ele mandou um e-mail, ele mandou um WhatsApp, ele mandou você num culto, você foi num casamento, alguém falou uma coisa bonita, tocou a música da Rita Lee, você é ovelha da família, e você se converteu ouvindo música profana. Falou, eu sou ovelha da família mesmo, eu sou mesmo, eu vacilo mesmo, eu piso na bola. Aí o Espírito Santo fala, então tá, então lembra aquele teu amigo que é crente? Procura ele, vai na igreja com ele. Aí você ligou, falou, cara, estava ouvindo a música aqui, eu sou ovelha tal da família, estou falando besteira na família aqui, e eu preciso mudar. Aí você foi na igreja, se converteu. É assim, eu conheço um amigo meu que se converteu ouvindo a música da Rita Lee. Ele é pastor hoje. Não é que ele reconciliou ouvindo a música da Rita Lee, é porque ele pensou na letra da música e viu que ele era um porqueiro. E talvez você está precisando ouvir uma música que diga que você é um porqueiro. Quem está entendendo? Então, ele reconciliou. Nós não fomos reconciliados pela vida de Cristo, pelos seus ensinos, pelos seus exemplos. Olha o que diz o texto, no versículo 20, vai dizer, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Você não se converteu pelos ensinos de Cristo, você se converteu pelo sacrifício. Cristianismo não é uma filosofia, não é uma ideologia. Cristianismo tem a ver com uma substituição. Cristo morreu por você. E agora que Ele ofereceu para você a vida eterna, Ele te ensina como receber isso e como viver isso. Dizendo, ó, você quer viver comigo? Você quer receber o que eu fiz na cruz? É para todo mundo, é para geral. Mas tem gente que não pega. Você quer pegar? Você quer para você? Então, toma essa posição. Me recebe como o Senhor da sua vida, muda a sua história, confia em mim, anda comigo, pega a minha palavra, ame a minha palavra, e Ele então vai te orientando em como viver a vida que Ele tem para nós. A cruz ocupa o lugar central no Evangelho. A cruz não foi o fracasso, mas foi a vitória. A cruz não é a fraqueza, mas é o poder. E o gnosticismo, ele afirmava que Jesus não fez isso, que isso era uma coisa meio fantasiosa, mas aí vem Paulo e diz assim, Cristo fez sim, e fez na sua carne. Jesus veio como homem, e na sua carne suportou a dor, suportou o martírio, morreu na cruz em nosso lugar, derramou o seu sangue, do mesmo jeito que o cordeiro era morto no Velho Testamento, Cristo agora é morto, e agora o sangue não é o do cordeiro lá do Velho Testamento, agora é o sangue do Cordeiro de Deus. Ele pagou o preço na sua carne, não foi fantasma que te salvou, foi Jesus em carne. Ele veio ao mundo, Ele venceu o pecado, morreu numa cruz no seu lugar, Ele te substituiu. Quem tinha que estar na cruz era você e eu. Não foi o sacrifício de Cristo que mudou o coração de Deus. Deus olhou e falou, Ele sacrificou por eles, tá bom, vou salvar a humanidade. Não, foi o amor de Deus que levou Cristo à cruz. Deus te ama e teve um plano, me farei homem, irei ao mundo, pagarei o preço no lugar dele.
E qual o alcance dessa reconciliação? É só para alguns, como tem gente que acredita, que tem uns predestinados para ser salvo. Só aquela turminha ali que pode ser salva. Eu respeito doutrinas, mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Olha o que a Bíblia está dizendo. No versículo 21, vai dizer, versículo 20: reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ele reconciliou todas as coisas sobre toda a terra. Toda a terra foi alcançada pelo poder da reconciliação. Todo homem, japonês, francês, inglês, brasileiro, tribo, lá do pigmeu, o que for, Cristo morreu por todo homem. Por isso que João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastor, eu sou uma pessoa muito espiritualizada. Já ouviu alguém falando isso? Já ouviu? Sou espiritualizada. Olha que bonito isso. Olha que charmoso. E o que quer dizer isso? Sabe o que é? Eu adoro o axé. Eu gosto demais de Jesus. Gosto de Nossa Senhora. Eu também amo escrava Anastácia. E também tenho um pezinho também num pouco do voodoo. E ainda acho que o Maomé foi sensacional. E tem umas coisinhas lá em casa, uns pratinhos do Buda para atrair dinheiro. Quem crê em tudo não crê em nada. Eu tenho aqui uma lata de tinta. É uma lata de tinta vermelha, tá bom? Vermelho, bem vermelho, tá bom? Eu pego um pincel, venho aqui e faço assim, ó. Que cor que vai ficar? Vermelho. Vou jogando água aqui. Misturo, venho com o pincel. Faço aqui. Que cor que vai ficar? Vai ficar meio rosado. Vou jogando água aqui, vou jogando água, misturo. Daqui a pouco está ficando o quê? Quase esbranquiçado. Eu vou jogando água, daqui a pouco só tem água. Tudo que é diluído não pinta a cor da vida. Tudo que é diluído não pinta a tua história com as cores da fé. Se está diluído, não funciona, meu. Eu preciso de uma fé concentrada. E a Bíblia diz que quem me reconcilia é quem? É Cristo. Agora, por que Ele nos reconcilia? Porque, versículo 22, olha que lindo isso aqui, ó. Agora, porém, Ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança. Olha o que o texto vai dizer. Vai dizer que quando Ele se reconcilia com a gente, Ele nos reconcilia para 3 termos: santo, inculpável e irrepreensível. Quando Ele nos reconcilia, Ele está fazendo a gente santo, ou seja, separado para Ele. Quando Satanás passa por alguém reconciliado, olhou e fala: tem o selo do Espírito Santo. Uma vez, um amigo meu, ele tocava trompete, trombeta, sei lá o que é, lá no exército. E aí chamaram o grupo lá do exército lá para tocar numa reunião que iam invocar espíritos. E ele foi. Chegou lá, os caras invocando os espíritos, não via nada.
Não vinha nada, não vinha. Aí os caras lá que faziam lá aquela reunião, invocando espírito, falaram: o que está vindo aqui? Aí um espírito comunicou lá: tem um crente aí, pô. Tem um crente aí, pô, tá ruim. O cara tocando trombeta aqui, está arrebentando com a gente. Um outro camarada, ele trabalhava com essas religiões que fazem trabalhos nos cemitérios com o corpo das pessoas. E na hora que pegou o corpo da pessoa e foram fazer o trabalho, o espírito falou: não serve, não vai dar não, não vai dar não. Aí o cara falou: mas por quê, pô? Está aqui o corpo aqui, conseguimos o corpo para fazer o trabalho dentro do cemitério. Você sabe que isso acontece, não sabe? Você sabe que isso acontece? Você sabe que são essas linhas de pensamento que são favorecidas hoje pelas ideologias do dia a dia. Coisas que levam as pessoas para os cemitérios de madrugada. Alguém pode achar que isso é bom? Nós temos que amar essas pessoas, porque não é bom para elas isso. Elas estão em busca de Deus, elas estão em busca de alguma coisa, mas encontraram no caminho errado. Não está trazendo paz para os seus corações. Nós temos que amá-los. E aí, o corpo está aqui e o espírito não vinha. Aí o espírito falou: esse corpo aí não vai dar não. Foram levantar quem era o corpo. Era a esposa de um pastor. Era uma mulher crente, uma mulher de oração. Aí o camarada que estava organizando o evento, a reunião lá de invocação, falou: cara, se nem depois de morto o Deus que eu sirvo tem autoridade sobre o corpo da pessoa, eu não quero mais esse Deus. Se converteu. Se o Deus dele, se o espírito dele tem que respeitar até um corpo morto de um crente, quanto mais um crente vivo. Quem entendeu? Então, você vê que a reconciliação veio para te separar, mas veio também para que você seja inculpável. O que é inculpável? Não haverá na sua vida mais qualquer motivo para Satanás te acusar. Falar: ó, você adulterou, você mentiu, você roubou, você provocou uma briga de família, você destruiu um lar. Não. Inculpável. Preço está pago, conta está paga. Eu me arrependi, eu mudei de vida, está pago. E a última palavra que ele diz: para os fazer também santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Não tem cheiro do escândalo. Não há cheiro de pecado. Você agora tem uma nova postura. É isso que Cristo faz quando te reconcilia com Deus. E no versículo 20 vai dizer uma coisa interessante: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, ele também veio te reconciliar com o Pai, para que você verdadeiramente tenha paz. Porque tem muita gente achando que quanto mais dinheiro tiver, vai ter paz, e quanto mais dinheiro alguns têm, menos paz tem. Domingo passado eu falei do barco enorme que eu vi em Angra, e o cara, num barco enorme, uns 5 marinheiros, e o cara sozinho com a mulher. Eu não sei a vida dele, mas a impressão que me deu é que ele é refém da riqueza. É que a riqueza afastou todo mundo dele. Ele não confia em mais ninguém. Ele não tem mais ninguém que tem prazer de estar com ele comendo um churrasquinho de gato na praia. Ele não tem mais ninguém que comeria com ele um sanduíche de pão com sardinha, que aliás tem muita proteína. Ele não tem
Por quê? Porque o dinheiro o encastelou. O dinheiro o colocou na masmorra, cheio de dinheiro, poucos amigos verdadeiros. Primeira coisa então que a gente aprende, que Jesus é a reconciliação da igreja com Deus. Ele gera a igreja pela reconciliação. A segunda coisa que a gente aprende sobre o papel de Jesus na igreja é que ele é o cabeça da igreja. Versículo 18, nós vamos ler assim: ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Irmão, quem manda no pedaço aqui? Josué falando, não. Quem manda no pedaço aqui? A diretoria da igreja? Não. Cabeça do negócio aqui é Jesus. E se um homem achar que pode usurpar o poder de Jesus numa igreja, pode esperar, a queda vai chegar. Irmão, tem que ter temor a Deus. Eu estou aqui a serviço de um Cristo que é o Senhor da glória. Cada decisão dessa igreja precisa ser tomada pensando: Jesus concorda com isso? Jesus aprova isso? Às vezes vem oportunidades para a igreja, mas oportunidades que a gente olha e fala: não, isso não é tão legal não, isso aí tem um cheirinho ruim, não, isso não é tão correto não. Então a gente não pode aceitar. A gente tem que ouvir a voz de Deus. Ele é o cabeça, Ele é a fonte, Ele é a origem. A igreja não tem vida sem Jesus. Nós, sem Jesus, vamos fazer besteira. O pastor, se ele não entender que o cabeça é Jesus, ele começa a achar que ele é o dono da igreja. O dinheiro da igreja ele faz o que ele quiser. Eu não tenho acesso ao dinheiro da igreja. Não tenho acesso. Os pastores são assalariados. Eu não pego lá e falo: paga isso, compra aquilo. Eu não tenho esse poder. Eu dou determinações para pagamento das contas da igreja e tem uma comissão que afere cada pagamento. O dinheiro não é meu. O dinheiro aqui é de Deus, Ele é o Senhor. E ai de quem achar que pode colocar a mão no que é de Deus, pode esperar, a casa vai cair. E a casa de muita gente caiu, ele não se deu conta ainda. A graça já foi, a glória já foi, o poder já foi, a bênção já foi, a unção já foi. E o cara está pregando, está falando, está sendo aplaudido, mas não tem mais Deus naquilo. Só que às vezes o povo demora para perceber. Ele é o princípio, olha o versículo 18: ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Gente, quem é Jesus? É o Senhor da igreja. Nós temos que olhar para Ele, adorá-lo, e Ele é a fonte de tudo. Ontem eu estava pregando lá na praia, comecei a pregar, uma mulher na segunda fileira assim, de frente para mim na areia, desabou em choro. Com 3 frases que eu falei, a mulher estava desabando já em choro. Pastor, o que é isso? O que é isso? Jesus. Ele é a fonte da igreja. Você é canal, amigo. Quem sou eu para falar 3 frases e a mulher desabar? Mas quando o Espírito Santo fala, uma palavra é suficiente. Nós somos apenas instrumentos dele. E nós temos que ser felizes por isso, e apaixonados por isso, e vibrantes por isso, porque Ele nos concede a chance de sermos o canal da sua glória. Nós saímos da escola municipal, fomos para o hotel, saímos do hotel, fomos para a casinha, da casinha quebramos a casinha do lado, fizemos um templo,
Saímos de lá, viemos para o Areal aqui, construímos aqui, agora estamos indo para um outro caminho ali, construindo um campus. Quem fez isso? Pastor, nós. Sim, nós fizemos. Quem é a fonte? Jesus. Se Jesus não tivesse colocado a mão sobre esse lugar, isso não tinha acontecido. E é por conta disso, de entender que Ele é a fonte, que nós estamos nos aventurando agora para fazer um campus caríssimo, mas poderoso, que vai mudar a história desse país. Porque recursos nós não temos para fazer aquilo, não. Nós também não, estamos pagando terreno. E como é que faz a obra? Deus proverá. Deus proverá. Por quê? Porque Ele é a fonte, Ele é o Senhor do que estamos fazendo. Não se trata de nós, mas dEle. Se Ele está sendo ouvido, o sobrenatural é possível. Se Ele está sendo honrado, acredite no que parece impossível. Isso vale para a igreja, isso vale para a sua vida. Se você honra Cristo, você não pode ter medo de crer no impossível. Você não pode ter medo de crer em alguma coisa que todo mundo fala assim: acorda, está maluco? Quem é você? Você já tentou tantas vezes, desiste. O nosso Deus é a nossa fonte, através de Jesus Cristo. Mas tem uma terceira coisa importante, uma quarta coisa importante. Ele nos gera a igreja, porque Ele reconcilia a gente. Em segundo lugar, Ele é o cabeça da igreja. Em terceiro lugar, Ele é a nossa fonte. É dele que vem todo o nosso poder, nossos sonhos, nossa vibração. Mas, em quarto lugar, Ele garante a vitória da igreja, independente das circunstâncias. Nós vivemos um momento no Brasil desfavorável, um momento em que falar da nossa fé nos gera acusações. Se hoje eu falar que eu não concordo de homens biológicos entrarem no banheiro feminino, eu sou acusado de transfóbico. Sim ou não? Se hoje eu falar que Deus não erra, que a gente nasce menino ou menina, vão falar que eu sou o quê? Nem sei o quê. É tanto termo. Sim ou não? Você não pode falar nem o que é científico, porque o mundo jaz no maligno, e por conta disso, o mundo te acusa de termos pejorativos, tentando diminuir a tua credibilidade. Por quê? Porque o mundo entendeu uma estratégia maldita, e essa estratégia é a estratégia do questionamento. Como assim? Eu vou fazer com que a verdade seja questionada. De tanto questionar a verdade, chega um momento que ela pode parecer mentira. Isso aqui é preto. Ah, mas por que é preto? Pô, porque é preto, pô. Não, mas por que é preto? Eu não acho que é preto. Não, cara, é preto. Não. Pô, para mim, está mais marronzado isso aí. Que isso, cara? Mas de tanto falar, tu fala, tá bom, não é tão preto. E nós, povo de Deus, muitas vezes estamos caindo nessa falácia mundana. Mas por que não pode tomar todas? Mas por que não pode fazer sexo fora do casamento? Tá, mas
Qual o problema de fumar de vez em quando? Só uma fumadinha, qual o problema? E qual o problema de pegar uma mulher fora? Estou com saudade da minha mulher não está aqui, porque os olhos não veem, o coração não sente, qual o problema? E a gente começa a entrar o quê? No mundo da subjetividade. Quem está entendendo? E isso afeta a tua fé. Nós precisamos entender que nós estamos debaixo do governo de Cristo e que, independente desse mundo que nos ameaça o tempo inteiro, a vitória é certa. Pastor, tem umas leis no Congresso Nacional que, se forem aprovadas, a igreja vai ficar prejudicada. Quem é o Congresso Nacional para atrapalhar um plano de Deus? Quem é? Quando a igreja é perseguida, aí é que o trigo começa a ter mais valor, e o joio mete o pé. A igreja não é perseguida desde hoje, não, meu filho. A história da igreja é de perseguição. No Império Romano, logo nos primeiros séculos, os cristãos foram perseguidos, eram acusados injustamente, presos, lançados às feras, mortos em arenas públicas, queimados vivos. Imperadores como Nero, Diocleciano, tentaram destruir a fé cristã. Quanto mais perseguia, mais os crentes cresciam. Aí veio a perseguição na Idade Média. A própria igreja se perseguia, porque se você não fosse da linha que dominava, que tinha link com os reis, você também era morto. Cristão matava cristão. Durante parte da Idade Média, houve momentos em que a própria institucionalização religiosa perseguiu os cristãos. Muitos foram mortos por defender a liberdade religiosa, a liberdade de consciência. Foram movimentos antes da Reforma Protestante, com John Hus, John Wycliffe, e eles sofreram repressão, mas a verdade bíblica continuou avançando. Veio então a Reforma Protestante, liderada por Lutero, movimento que envolveu Zwinglio, Calvino e outros, a partir do século XVI. Pessoas foram perseguidas, pessoas foram mortas. Martinho Lutero só ficou vivo porque um nobre o escondeu num castelo, porque queriam matá-lo de qualquer maneira. Irmãos foram covardemente assassinados, muitos foram exilados. Mas foi no meio dessa reforma que a Bíblia foi traduzida do grego para a língua alemã. E agora a Bíblia começa a se popularizar, começa a chegar na mão das pessoas, para que pudessem ler a palavra de Deus. Depois a igreja foi perseguida pelos regimes totalitários do século 20 e 21. Regimes autoritários e ideologias totalitárias tentaram controlar e eliminar a fé cristã. Não preciso falar da perseguição que aconteceu na Cortina de Ferro, liderada pela antiga União Soviética. Fosse pego com Bíblia, você morria. Falasse que era cristão, você morria. O nazismo tentou substituir a lealdade a Deus pela lealdade ao Estado, comprando os pastores, e quem não se vendesse morria ou era preso. E o evangelho continuou crescendo. E aí vem a perseguição ideológica contemporânea. Não é mais a questão de prisão, não é mais uma questão de morte com um tiro em praça pública. Agora é a morte social. Agora é a desqualificação. Agora você é chamado de conservador, de latinha de conserva.
Agora eles querem ridicularizar o teu Cristo num desfile de carnaval, puxando um Jesus e o Satanás dando tapa na cara do Jesus. Agora eles querem rir de você, porque você ensina para o seu filho que homem é assim, mulher é assado. Agora eles te chamam de fascista, de misógino, eles arrumam um monte de termo, porque você abre a porta para a mulher entrar e sentar num carro. Porque você acha que tem coisa que não é para mulher não, que é homem mesmo que tem que resolver e dar tranquilidade para a mulher. E aí você começa agora a ser um inimigo das feministas. Esse é o mundo que nós vivemos. Agora não é mais te matar em praça pública, é te matar moralmente. Mas no meio disso tudo, 2.061 pessoas foram batizadas num só dia, só por uma igreja. Pode perseguir, amigo. Vitamina só fica boa depois que o liquidificador bate tudo. É depois que bate tudo que dá aquela vitamina de banana com aveia, mel, suculenta, forte, energética. Pode bater, a igreja não vai retroceder. Retrocederão os que não creem no Cristo, os que não creem no Senhor da glória. Qual o papel de Jesus na igreja? Ele é a nossa grande vitória. E sabe o que mais? Para terminar, qual é o papel de Jesus na igreja? Ele garante a nossa vitória sobre a morte. Por que a igreja vai prevalecer? Porque nem medo da morte ela tem. O fuzil não vai parar a fé. A prisão não vai parar a fé. Tirar os bens não vão parar a fé. Exilar não vai parar a fé. Ameaçar, fazer chacota, não vai parar a fé. Porque no versículo 18 nós vemos: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Ele é o primogênito dentre os mortos. Jesus é o vencedor inicial da morte, e a partir dele todos nós podemos vencer a morte. Termino contando uma história de um grande amigo meu que já está na glória celeste. Pastor Xavier era pastor da Igreja Batista Memorial da Tijuca, ali na Conde de Bonfim. Pensa num santo homem de Deus, pensa num cara inteligente, nossa, estudioso. O câncer pegou meu amigo Xavier. A filha dele, adolescente, ficou revoltada. Normal, sim ou não? Normal. Qual o filho que vai aceitar a morte de um pai? Mas me contaram uma cena incrível. O pai mantendo a fé, falando da lealdade a Cristo no meio do caminho da morte. O pai mostrando uma força em Cristo, uma certeza, uma convicção de vida eterna tão forte diante da morte, que a sua filhinha um dia disse para ele: pai, se Deus assim quiser, eu te libero. Qual é a criança que libera um pai para morrer? Qual é a criança que libera uma mãe para morrer? Mas a força do Evangelho era tão forte nos olhos do seu pai, que aquela menina disse:
seja feita a vontade de Deus. Qual o papel de Cristo na igreja? Tuas dores têm prazo de validade. Qual o papel de Cristo na igreja? Tuas lágrimas têm prazo de validade. Qual o papel de Cristo na igreja? Tuas dúvidas, teus medos, tuas angústias têm prazo de validade. Por isso, viva a melhor vida que você puder, porque o que tem de ruim nessa história tem prazo de validade, mas o que tem de bom nessa história é por toda a eternidade. Cristo está com você. Curva a sua cabeça. Queria que você curvasse a sua cabeça. Quero perguntar: se não tem alguém aqui que foi tocado pelo Espírito Santo hoje, talvez Deus tenha falado ao seu coração, e você hoje quer viver esse Cristo da maneira que Ele é, aquele que te reconcilia, aquele que te transforma, aquele que é a sua fonte, aquele que é o seu libertador, aquele que te dá paz, aquele que te faz inculpável, aquele que te faz irrepreensível, aquele que te faz santo, aquele que te transforma, aquele que te enche de esperança, aquele que te garante a vida eterna. Você precisa se render a Cristo de verdade. Você precisa se curvar diante de Cristo de verdade. Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Fora de Cristo ninguém será salvo. Não tem problema você ganhar seu dinheiro, você conquistar coisas, mas Cristo tem que ser o Senhor da sua vida. Você não quer fazer isso hoje? Se tem alguém aqui hoje que foi tocado pelo Espírito Santo, e hoje você quer começar uma nova vida com Cristo, hoje você quer começar um novo sonho com Cristo, hoje você quer viver uma vida de intimidade com Cristo, você quer se arrepender dos seus pecados, se entregar para Cristo, quer fazer isso hoje? Aonde você está? Repita comigo uma simples oração, ninguém precisa te ouvir. Repita comigo aonde você está. Diga assim: Deus, eu entendi. Fora de Cristo, não é minha bondade que vai me salvar. Fora de Cristo, não é eu ter uma religião que vai me salvar. Eu preciso andar com Cristo. Eu preciso que Ele seja Senhor da minha vida. Em algumas horas eu admito que Ele não está sendo. Por isso eu te peço perdão, Deus. E peço que Jesus Cristo mude a minha vida e a minha história. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. O culto ele não acaba. Nós levamos o culto para a nossa família, para os nossos amigos, no nosso trabalho. E nós levamos a presença de Deus para todas as pessoas. Você que recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, parabéns, foi a melhor decisão que você tomou. Ontem tivemos uma festa de celebração, batismo, mais de 1000 pessoas. Glórias a Deus por tudo isso. Agora é com você. Deus também quer tratar coisas com você. Envie uma mensagem para a gente no 21 98 222 0050. A gente quer te direcionar para uma célula, quer que você viva essa experiência, quer que você viva este movimento que Deus está fazendo na Igreja Batista Atitude, e em especial na Igreja Digital, na Atitude Global Church. Faça o seu comentário, compartilhe este link com todos os seus contatos, leve a palavra de Deus para todos aqueles que necessitam ter uma experiência com o Senhor. Viva o melhor de Deus, porque com certeza com Deus faremos proezas. Até domingo que vem com mais um culto de celebração. Deus te abençoe. Meus irmãos, mais um culto que Deus nos abençoou, que a graça do Senhor domine a nossa vida e que tenhamos uma semana de vitórias. Amém? Estenda sua mão ao céu. Deus, que os vitoriosos saiam desse culto
para romper barreiras, para vencer suas batalhas, vencer suas dores e revelar Cristo ao mundo. Faz essa semana uma semana para a tua glória, e que no feriado que teremos essa semana, que cada um curta a família, que cada um, ó Deus, deposite tempo também para buscar o Senhor e para falar do teu amor. Que seja uma semana produtiva para o teu reino. No nome de Jesus oramos. Amém e amém. Boa semana. Não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia